Oi, gente. Hoje mais um simulado, agora o simulado do ECA da banca IBAN. O material, todas as questões do simulado, tá disponível aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também temos um link com mais de 80 questões, é um simuladão com várias questões pedagógicas da banca IBAN, tá? Confere lá porque você não vai se arrepender, tá bom? Bora para a questão. Número 1. A mudança cultural em relação ao ECA é o maior desafio a ser superado, tendo em vista que ele vem provocando a mudança de olhares, métodos e práticas de uma certa cultura arraigada na forma de encarar crianças e jovens na sociedade brasileira. Os avanços são perceptíveis, visto que a escola tem apoio nos conselhos tutelares e deve comunicar a eles casos de: letra A. Falta de assinatura do responsável no boletim. Letra B. Atrasos não justificados por 3 dias. Letra C. Recuperação em mais de 2 semestres. Letra D. Elevados níveis de repetência. Aqui entra o nosso artigo 56, né? Número 3, que fala sobre o elevado nível de repetência. Vai ser nosso gabarito letra D, né? A escola vai ter que entrar em contato com o conselho tutelar quando ele tem elevado nível de repetência. Show? Questão número 2. A Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal e define crianças e adolescentes como sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado. Para o Estado brasileiro, criança e adolescente são, respectivamente, pessoas com a seguinte idade. Lá no nosso artigo 2º, vamos ter que criança é 12 anos incompletos, né? Até 12 anos incompletos, e adolescente de 12 a 18 anos, né? Então, o nosso gabarito aqui só pode ser letra C, 12 anos incompleto e 12 a 18 anos. Questão número 3. O ECA apresenta direitos e deveres para crianças e adolescentes, de modo a tornar possível seu desenvolvimento pleno em ambientes saudáveis. Nesse sentido, define algumas ações que devem ser tomadas para a garantia dessa prática de ambientes salubres. Assim, as instituições de ensino devem assegurar medidas para a organização e participação de entidades estudantis desde o ensino fundamental nas decisões do projeto político-pedagógico? Não, isso não é uma definição do ECA. B. Definição de parâmetros comportamentais a partir da construção do regimento escolar? Também não. Letra C. Discussão para enfrentamento de bullying, principalmente no ciclo de alfabetização? A gente realmente tem a discussão, né, com o enfrentamento de bullying, mas não tem que seja principalmente no ciclo de alfabetização, nada disso. E não é o nosso gabarito. Nosso gabarito é a letra D, a conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de drogas ilícita. Tá lá no nosso artigo 53A. Questão número 4. Para responder à questão, considere o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Avalie as assertivas a seguir. A1. A criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada
pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. No A1, tá certa a resposta, né? Tá lá no nosso artigo 18b. Vamos lá, segunda. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, elevados níveis de repetição. Tá certo. Isso aí tá lá no nosso artigo 56, né? Então, qual o nosso gabarito aqui? Vai ser letra C. Gabarito letra C, as duas assertivas estão corretas. Questão número 5. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sendo a eles segurado o seguinte direito. Aqui nós estamos falando do artigo 53, né, dos direitos da educação. Letra A, ser respeitados por seus educadores. Letra B, ser aprovado mesmo que não atinja a média em função da equidade escolar. Isso aqui já não existe, né? Ser o único responsável pelo acesso à permanência da escola. Ter acesso à escola privada próxima de sua residência. Não, né? Então, nosso gabarito, letra A, sim, é direito do aluno ser respeitado por seus educadores. Questão número 6. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei número 8069/90, em seu artigo 15, prega que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. No artigo seguinte, há o entendimento dos aspectos concernentes ao direito à liberdade. Assim, o direito à liberdade, segundo o artigo 16 do ECA, compreende o seguinte: aqui a gente está falando do artigo 16, do artigo 16. Letra A. Preferência na formulação e na execução das políticas públicas. Está no ECA, mas não é sobre o nosso direito à liberdade. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Exatamente, como também está no ECA. Aqui a banca vem bem, né, porque ele coloca questões que está no ECA para confundir, mas não faz parte do direito à liberdade. Fornecimento da declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Mais uma vez, a banca coloca questões que estão no ECA, né, frases que estão no ECA, mas que não fazem parte do artigo 16. E lá no nosso letra B, brincar, praticar esportes e divertir-se. Aí sim, né, é um dos direitos à liberdade que está no nosso artigo 16. Essa é bem legal porque a banca coloca várias frases que tem no ECA, né? Então é para confundir mesmo. Número 7. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8069/90, é uma legislação reconhecida internacionalmente por conta da doutrina da proteção integral, privilegiando a atuação de rede socioassistencial e não apenas do judiciário. Antes do ECA, no entanto, não se diferenciavam os carentes dos autores de atos infracionais. Uma inovação advinda do ECA é a criação da seguinte instituição. Qual foi a instituição que veio, né, com o ECA? Foi a Fundação, Conselho Tutelar, Roda dos Expostos, Casa Correcional? Não, né? O que vem através do ECA é o nosso Conselho Tutelar. Certo? Próxima questão. Questão número 8.
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes, inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 1988, é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Em relação ao direito à educação, agora a gente está falando de direito à educação, pode-se afirmar que o ECA garante o direito de ter um acompanhamento de professor particular? Não, o ECA não vai dizer que você tem que ter um professor particular. Letra C, faltar até 40% das aulas? Também não. Realizarem as crianças estágio remunerável como jovem aprendizes? A gente sabe que não, porque jovem aprendiz não pode com menos de 12 anos. Então a gente vai ter aqui a letra B, contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Sim, o aluno ele tem direito de contestar alguma questão avaliativa dentro da sala de aula, né, dentro da escola, e recorrer ao diretor, à corregedoria da escola, né, a instâncias superiores, sim. Bom, questão número 9. Para responder à questão, considere o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, conforme disposto no parágrafo único do artigo 4. A garantia de prioridade compreende. Aqui a gente vai falar sobre a prioridade, né? Então vamos lá. 1. Primazia de receber proteção e socorro em qualquer situação? Sim, o adolescente, a criança, ela tem a primazia, né, de receber essa proteção e o socorro. Precedência de atendimentos nos serviços públicos ou de relevância pública? Também. Peraí. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas? Certíssimo. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e juventude? Também. Então, aqui o nosso gabarito, com certeza, é a nossa letra C. As 4 questões estão corretas. Faz parte do nosso artigo 4º. Próxima questão, questão número 10. A idade mínima para que uma pessoa possa adotar uma criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é em anos igual a 18 anos, né, gente? A gente sabe que a partir de 18 anos, não importa o estado civil da pessoa, a pessoa já pode entrar na fila para adoção. Caso a pessoa queira entrar para adoção com outra pessoa junto, aí sim, ela tem que estar casada ou com uma união estável, tá bom? Mas sozinha, quero adotar, eu posso sim, tendo um mínimo de 18 anos. Questão número 11. Para responder a questão, considere o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assinale a alternativa incorreta quanto ao disposto no ECA. Vamos lá. Letra A. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos? Correto. Isso aqui está certíssimo. B. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na lei. Certo? Certinho. Letra C. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a prevenção da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideais e crença dos espaços e objetos pessoais. Certíssimo. E agora a nossa letra D.
Os profissionais que atuam no cuidado diário de criança na educação infantil receberão formação específica para a detectação de sinais de risco para o desenvolvimento de transtornos físicos, bem como orientação para fazer os encaminhamentos que, se fizerem necessários, errado. Aqui não é físico, é psíquico, certo? Transtornos psíquicos. Então, nosso gabarito letra D, né? Que é o nosso gabarito letra D, porque ele pede a incorreta.